O programa já começou e lá só toca as boas. E eu vou começar dizendo: bom dia, craque da sonoplastia. Bom dia. Como é que está você, homem? Rapaz, eu tô bem. Eu acho que aquele papo, aquela conversa que você tava falando nesse tanto aqui em off, a respeito de quando o camarada chega assim da metade do primeiro tempo pro segundo tempo da sua jornada, ele fica mais vistoso. Era comigo, não era? Não era comigo, não. Não era? Porque quando eu entrei... Eu vou entregar essa pergunta pra Irmã Lili lá. Ela pra Irmã Lili. Quando eu entrei, ele já foi, nós já fomos se complementando, porque aqui nós chegamos assim. Como existe a paz do Senhor em alguns idiomas, aí nós falamos a paz do Senhor, shalom, graça e paz, a paz, porque em qualquer, seja qual for a complementação, a gente encontra certo, que ele fala todas, né? É verdade. Aí ele diz: pastor Charles, você já percebeu que tem gente quando chega assim na certa idade fica mais vistoso? Aí eu digo: é comigo? Essa história é a minha história? Não é não, senhor? Me deixou animado, hein? Me deixou animado demais, senhor? Foi seu, amigo. Você. Opa! É porque se tem uma coisa, quando eu aceitei Jesus, eu não era muito parecido assim com gente bonita não, sabe? Quando eu cheguei em casa, uma das primeiras coisas que eu vi foi algo bonito, né? Depois que não serve pra nada, serve pra ser um crente. Eu digo: poxa, tá aí, já tá mostrando que tem uma coisa boa nesse negócio, não? É verdade. Oxe! Eita, nessa alegria gostosa, a alegria do Senhor é a nossa força, que eu te convido para começar esse dia. Com a força do Senhor, você e nós somos mais do que vencedor. Credo da sonoplastia, eu quero que você toque uma cantiga aí, uma moda daquelas que eu fiz quando eu estava com saudade de Açaguena. Isso é verdade, viu? Essa cantiga aí, ela foi inspirada quando eu estava com a saudade dessa região, porque aqui está o meu povo, aqui estão minhas raízes. No ponto aí. Tá no ponto. Volta para casa, Charles Araújo. Não, é Charles e Lili, né? É Charles e Lili. Pai, me dá um abraço. Eu voltei. Pai, me dá um abraço. Eu quis andar sozinho, eu me perdi na estrada. Eu caí nas garras dos meus opressores. Tem noites que eu não durmo, pois me falta o sono. Aí tem dias que eu não como, pois me falta o pão. É tanta desonra, tanta humilhação, como me faz falta tua proteção. Quero voltar pra casa, por partir do pão, sentar em tua mesa com os meus irmãos. Mas a vergonha é tanta que quer me impedir. Pai, eu trago as cicatrizes na alma e coração de um mundo cruel e sem compaixão. Estou arrependido, quero teu perdão. Achei que te deixando eu tinha liberdade, mas longe do Senhor só encontrei maldade. Quando eu te deixei a minha vida. Pai, eu fiz o que bem quis, andei onde eu pensava, mas a dor na alma só mais aumentava. Pai, eu troco tudo por tua presença. Andar sozinho, eu me perdi na estrada. Eu caí nas garras dos meus opressores. Tem noites que eu não durmo, pois me falta o sono. Mas tem dias que eu não como, pois me falta o pão. É tanta desonra, tanta humilhação,
criação. Como me faz falta tua proteção. Pai, quero voltar pra casa, partir do pão, sentar em tua mesa com os meus irmãos. Mas a vergonha é tanta que quer me impedir. Pai, eu trago as cicatrizes na alma e coração de um mundo cruel e sem compaixão. Estou arrependido, quero teu perdão. Pai, achei que te deixando eu tinha liberdade, mas longe do Senhor só encontrei maldade. Quando eu te deixei a minha vida. Pai, eu fiz o que bem quis, andei onde eu pensava, mas a dor na alma só mais aumentava. Pai, eu troco tudo por tua presença. Pai, eu pequei, Pai, eu feri teu coração. Pai, me perdoa, deixa eu te dar um abraço. Pai, eu voltei, Pai, eu feri teu coração. Pai, me perdoa, deixa eu te dar um abraço. Já estou de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja. Esse louvor abençoado aí é uma ilustração entre o Pai material e o Pai terreno, né? Que eu sou muito grato pelo Pai que eu tenho, mas pelo Papai lá do céu. É inútil o craque da sonoplastia a gente achar que a gente vai se afastar de Deus para ter liberdade, achando que os mandamentos do Senhor são fardos pesados, e não é? Os mandamentos do Senhor são, como Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Pesado é o fardo do pecado, é o fardo da doença, é o fardo do medo de morrer, ir para aquele lugar. Isso é pesado demais, senhor. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedor. E olha só, pessoal, nós temos como apoiador o Filezão, onde você compra ali tudo pelo menor preço da cidade e um atendimento muito respeitoso, um atendimento bom ali no Filezão, e tem como nosso apoiador também a Oba Oba Sorvete, mais de 30 sabores em sorvete aqui no centro da cidade. Opa, o Filezão está ali no bairro Azul, em direção ao Itinga. Você ali dos bairros, das aproximações do bairro Azul, é lá no Filezão. E a Oba Oba Sorvete estará aqui no centro da cidade. Pessoal, hoje é terça-feira e hoje nós temos culto. Nós temos 2 cultos voltados, mas para a cura, para fazer você entender como pôr a palavra de Deus em funcionamento. Ontem eu encostei em um determinado comércio na cidade e tinha um banner muito bonito onde dizia assim: tudo eu posso nele que me fortalece. E ali eu comecei uma conversa com a proprietária daquele local, e para chamar a atenção dela, dos que estavam ali presentes, algo que eu entendi, que eu acredito que muda a vida de qualquer pessoa que entender e agir em cima dessa palavra. Ninguém duvida que Deus é muito poderoso. Se fizeram uma pesquisa perguntando: você acredita que Deus é muito poderoso? Eu acredito que todas as pessoas que ouviram essa pergunta dizem: sim, Deus é todo poderoso. Aí você pode perguntar o que você quiser a respeito de Deus, que vai dizer que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas, e pode mesmo. Só que o que o versículo está dizendo, observando direito, não é bem assim. Olha, não está dizendo assim, porque tudo Deus pode. Não, está lá dizendo: tudo eu posso, tudo você pode, tudo aquele que crê pode nele. Não é um poder individual, separado de Deus. É um poder nele. E eu tenho também ensinado a respeito, por exemplo, agir pela palavra de Deus, que é aí agindo pela palavra de Deus que você pode todas as coisas. Então, agir pela palavra de Deus é agir pela fé. E o que é agir pela fé? Eu tenho ensinado
E eu tenho visto muitas pessoas serem curadas, serem abençoadas. Por exemplo, a Bíblia diz com todas as letras, porque levando ele mesmo, vou até ler aqui, tá em várias passagens, mas eu vou ler em 2 Pedro, agora deixa eu achar aqui, o livro de Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, deixa eu caçar aqui, já cheguei em Apocalipse e não cheguei em Pedro. Aqui, achei 1 Pedro, se eu achei 1 Pedro, eu acho 2 aqui, ligeirinho. Nós estamos aqui para isso, vamos lá, capítulo 2 e o verso 24, capítulo 2 e o verso 24, olha só. E carregando ele mesmo em seu corpo, preste atenção, carregando ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados. Então, quando você crê nisso, primeiramente, se você conhece um pouco da palavra, você vai saber que está dizendo que ele carregou os nossos pecados. Se ele carregou, eu não tenho mais. Então, como toda a penalidade era por causa do pecado, o livro do pecado é livre dos meus delitos, como está escrito também, que ele rasgou o documento que constava os meus delitos. E se você conhece um pouco mais da palavra, você encontra, por exemplo, 1ª carta de João, capítulo 3, e o verso 8, dizendo que quem peca pertence ao diabo. Então, se Jesus levou, a partir do momento que Jesus levou meus pecados, então eu não tenho mais penalidade, como também eu não pertenço mais ao cabra ruim, eu não pertenço mais ao coisa ruim. Por quê? Porque o que me pertencia era o pecado, porque ele é o autor intelectual do pecado. Pecado é errar, é desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus é a vida, porque Deus aqui é a vida, né? Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então você vai entendendo, aí a continuação aqui de Pedro, carregando ele mesmo sobre o madeiro, os vossos pecados, para quê? Veja só, para quê? Tem uma razão para ele carregar no madeiro nossos pecados. Para quê? Morto para o pecado, vivêssemos para a justiça. E pelas suas feridas, fomos sarados. Então, observe que nós fomos sarados. Então, se tem uma doença no corpo de uma pessoa, essa palavra torna-se mentirosa. Por quê? Ele levou nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro, e pelas suas feridas, nós fomos, não seremos, nós fomos sarados. E isso está de comum acordo com toda a Bíblia, como por exemplo, o mesmo Pedro dizendo, porque Deus, pelo seu divino poder, tem nos dado todas as coisas que se diz respeito à vida. Então, quando você recebe essa fé no seu coração, você recebeu a autorização de Deus, porque a fé é isso, é uma parte de Deus em você. Então, a partir do momento que você ouviu e crê, se você, por exemplo, não podia andar, tinha um problema nas pernas, você, ao colocar a palavra de Deus em prática, é aí que você pode todas as coisas nele que me fortalece. Isso eu tenho mostrado com a palavra como na evidência. Quantas vezes a gente tem orado por pessoas que têm problema e nós pedimos para a pessoa agir, porque nós devemos agir, porque quando nós agimos pela palavra, orientado pela palavra e inspirado pela palavra, qualquer coisa que se levante contra o que a palavra diz, não está se levantando contra aquela pessoa, é contra a Deus que escreveu a palavra. Isso é fé. Fé é acreditar no que está escrito. Fé não é como algumas pessoas pensam e dizem. Esses dias eu vi um cidadão dizendo, rapaz, fé é acreditar que eu vou me atirar de cima de um prédio e acreditar que Deus vai me segurar. Isso não é fé. Isso é doideira, isso é loucura, isso é maluquice. Não existe isso. Porque a fé não é isso. A fé não é eu fazer aleatoriamente qualquer coisa e acreditar que vai dar certo. Não, isso não é fé. Fé é descobrir primeiro pela palavra o que é que a palavra está dizendo. E quando ou depois que você descobre e descobrir, você agir na palavra. Isso é fé. Porque você tem o céu inteiro para parar a palavra. Porque Deus vela pela sua palavra. Ela não volta vazia. Mas agir de uma forma individual e principalmente em direção dos seus próprios interesses. Fora do que Deus disse, isso não é fé. Isso é qualquer outra coisa, menos fé. E hoje nós estaremos ensinando lá na igreja, levando a você a crer
E quando você vê que o poder de Deus atua no seu corpo, curando o seu corpo, a fé para outras áreas da vida, ela vai se despertando, porque Deus não veio só para nos curar. A cura faz parte do plano da salvação. Mas Deus veio para curar, para salvar, para abençoar, para te dar condições financeiras, ter uma vida digna em todas as áreas. Então é por isso que Deus tem 7 nomes, né? Não é que Deus tem 7 nomes, demonstrando assim 7 necessidades do homem, né? Que é suprido, porque nele, em Cristo, habitou a plenitude de Deus. Quando você está andando pela fé, também você pode andar e ter a plenitude de Deus. Então, hoje é terça-feira, dia 10 de julho, o programa Aliança Sertaneja já está no ar e você pode pedir a sua moda boa pelo telefone 91 74 71 96, que eu e o craque da sonoplastia temos coragem de tocar. Não temos não, craque da sonoplastia? Temos sim. Temos craque da sonoplastia. Temos. Nós, se pedir uma moda boa, Nós toca na hora. nós toca na hora. Então, pode pedir pelo telefone 91 74 71 96 e nós vamos tocar na hora. Então, vamos tocar aquela moda boa. Sonho lá com Lázaro e Eduardo, porque aquela moda é boa, viu? Eu gosto daquela moda. Lázaro e Eduardo, Sonho. E lembrando mais uma vez nós estamos localizados ali no Parque Jardim, ao lado da Baia, entrando ali no Furo da Macaca. Você vai em direção ao Itinga, se você estiver aqui em Açailândia, e você vai passar pelo Filezão, depois vai passar lá pelo restaurante da Paulinha, vai encontrar um comercial chamado Furo da Macaca. Você vai entrar a uns 200 metros lá atrás. Nós estamos lá a partir das 7 horas da noite. Os nossos portões estão abertos, nós estamos ainda em construção. Mercadinho Filezão. Já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja, nessa manhã gostosa de terça-feira, dia 10 de julho. Eu quero aproveitar e mandar um abração todo especial para a nossa amiga Neide, lá da distribuidora França, lá na rua Marechal Rondon, aqui no bairro do Jacu, ou ali no bairro do Jacu. Eu digo aqui porque nós estamos pertinho, né, Cleco Sopratinho? Daqui do centro lá pro bairro do Jacu, como se diz, é bem aí, né? É um pulo. Bem, é um pulo, não, mas é melhor ir andando, Se pulando, é melhor ir andando, evita risco de se machucar, Cleco Sopratinho. Evita estragar o joelho. Evita estragar o joelho. Rapaz, falando nisso, em estragar o joelho, eu tenho dado umas curriadas. Você sabe o que é curriada? É mistura de caminhada com curriada. Lá no nosso bairro, lá no Parque Jardim, não é bom demais. Lá tem muito espaço. O senhor já viu pular o nosso diretor, o T-Rocha? Pois é, de vez em quando eu encontro um jovem por ali, né? Fazer caminhada lá. Um jovem ali, mais ou menos ali pela metade lá terminando o primeiro tempo da sua jornada. É um jovem, é um menino, né? De vez em quando eu encontro ele por ali fazendo também as suas curriadas, né? É mistura de caminhada com curriada. Eu só sei que ali é bom, ali tem muito espaço pra você andar, correr. Mas eu digo, é bom não ir pulando não, é bom ir caminhando. Então quero mandar um abração todo especial para a Neide, lá da distribuidora França, lá na rua Marechal Rondon, aqui no bairro do Jacu. E mais uma vez eu quero convidar cada um de vocês que estão nos ouvindo a participar conosco. Pessoal, andar com Deus não tem nada a ver com religião. Eu tenho falado isso há muito tempo. O plano de Deus, ele é maravilhoso. Inclusive, eu estou aqui com um folheto na minha mão. Eu quero, craque da sonoplastia, colocar um desses folhetos na mão de cada morador da cidade de Açailândia do Maranhão, em nome do Senhor Jesus, aí, porque é uma mensagem simples, mas está revelando algo grandioso. Aqui está escrito assim: a vida de Deus pode morar em você para sempre. Olha só, isso aqui não é uma promessa vazia. Isso é a Bíblia que diz a vida de Deus. Por quê? Craque da sonoplastia. O cristianismo se começou quando Jesus ressuscitou. E o cristianismo é apoiado naquela vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E ali começou o cristianismo. Então vê que não é religião. Então aquela vida que já venceu a morte é a vida, que é o que a Bíblia chama Espírito Santo, ou Espírito de Deus, ou Espírito de Cristo. É ali que está a vida de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. E a Bíblia diz: serás que quando ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, recebeste esse Espírito. A pessoa recebe esse Espírito. Então, quando você recebe esse Espírito, que é o Espírito de Deus, você tem dentro de si a vida de Deus.
E não é uma coisa para a vida entrar ali e voltar. No plano de Deus é para ela morar permanente. E isso as pessoas acham muito, acham uma coisa muito estranha. Mas isso aqui deveria ser a coisa mais comum, porque é esse o plano de Deus. Então isso é cristianismo. Então aqui eu coloquei, ainda que os vossos corpos, isso aqui é um versículo bíblico, viu? Ainda que os vossos corpos mortais estejam mortos por causa do pecado, porém, quando o Espírito de Deus entrar em você, faz o teu corpo que outrora estava morto, é isso que a Bíblia diz, vivificar por causa da justiça de Deus. De que justiça é essa? Aquela justiça que o mundo, o sistema mataram Jesus, sendo ele o Filho de Deus, e ele não tinha cometido nenhum pecado, nenhum crime. Então, com isso se produziu a maldade e a perversidade dos que estavam ali no poder político, poder espiritual e poder religioso, né? Por isso que ali está acusando Jesus, os fariseus, Pôncio Pilato, poder político e Satanás. Então, com isso se tornaram devedor a Cristo. Mas a gente sabe que para acontecer isso houve um plano no céu e a ideia era exatamente essa. Então, quando isso aconteceu, que mataram Jesus, que tornaram devedor, quando Jesus ressuscitou, que dominou, que venceu eles, destituíram eles do poder. E agora, quando uma pessoa crê em o nome do Senhor Jesus, essa pessoa passa a estar amparado pela justiça do reino dos céus. Reino dos céus, que negaram para Jesus o que por direito era dele. Mas ele fez isso para que essa justiça, aquilo que foi negado para ele, vinha para os que crê. Não é difícil entender isso. Aí diz assim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, vivificará o vosso corpo mortal por causa da justiça de Deus. Está em Romanos capítulo 8 e o verso 11. Ao crer no Evangelho, você será selado como Espírito da promessa, Efésios 1:13. Isso resolve para sempre o problema do pecado e das doenças. Esse é o plano maravilhoso de Deus, viver em você eternamente. Então não é difícil concluir que se o mesmo Deus que criou todas as coisas estiver morando dentro de você, ele pode não só curar o teu corpo doente, como pode também reconstruir qualquer parte danificada. Eu tenho visto isso na prática, eu tenho ensinado isso na fé. Então isso é fé. Você entender a palavra, acreditar na palavra e viver na palavra. Então, essa questão que eu acabei de falar agora há pouco, que andar na fé é você ter a palavra de Deus revelada e acreditar de agir por ela. E eu tenho visto isso, eu tenho usado isso por vários motivos. Primeiramente, porque faz a pessoa entender que a palavra de Deus, a Bíblia, essas letrinhas, ela tem um espírito. Ela tem o espírito e o céu inteiro está zelando para fazer cumprir o que nela está escrito. Então, quando se prega o evangelho, que alguém age pela palavra que gera o resultado, então se vê a manifestação do que está escrito ali acontecendo. Aí a coisa deixa de ser apenas voz escrita, vê que tem uma vida ali. Essa vida é a vida de Deus, é Deus. E além disso, a pessoa que está recebendo a bênção, além dela estar recebendo o benefício, todas as demais pessoas que estão ali envolvidas, a sua fé começa a desabrochar. E ela começa a entender que não é apenas escrita e passa a ter confiança. Então essa confiança, ela vai entender quando vê o poder de Deus agindo na pessoa que está ali, e ela sendo instruída, ela irá perceber que ela tem promessa para todas as demais áreas da sua vida, porque está escrito que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. É isso que faz a vida da pessoa ir para outro nível. Você não vive mais com medo, você não vive mais inseguro, você não vive mais uma vida de frustração, porque a causa da frustração é que a maioria das pessoas coloca a sua confiança
em outra coisa que não é autossuficiente, que não é Deus. Aí coloca a culpa dos seus fracassos em pessoas, na política, no vizinho, no pai, na mãe. E aí vai se frustrando. E essa frustração, a própria ciência já consegue detectar que geralmente não. Todas as frustrações, cada uma dentro da sua área de atuação, são sentimentos perturbadores. Ora medo, ora raiva, ora ciúmes, ora inveja, ora culpa. Qualquer um desses sentimentos, com o tempo, resultará em uma doença física. Porque todas as coisas que são físicas têm que ter uma sustentação espiritual. E é aí onde as pessoas adoecem e vivem uma vida doente e não usufruem da vida de Deus. Quando você entende a vida de Deus, aí você usufrui da vida de Deus. Como eu tenho falado, eu tenho mostrado isso na prática, que quando uma pessoa age na palavra de Deus, essa pessoa recebe aquilo que a palavra prometeu, e isso é fé, e eu tenho mostrado para despertar a fé das pessoas. Inclusive você pode entrar agora nas nossas redes sociais, que você vê muitos desses casos. Nós temos um caso de uma jovem que ela nasceu com problema de deficiência na sua coluna e viveu, não recordo exatamente a idade certa dela quando ela veio para a igreja, mas ela veio para a igreja trazida por terceiro, trazida pelo pastor José, que sempre está aqui conosco às segunda-feira. Então trouxe aquela jovem, e aquela jovem ouviu a palavra mais ou menos nesse direcionamento que nós estamos falando aqui. E quando eu convidei as pessoas que acreditavam que queriam receber a oração da cura, ela foi uma das tais que se manifestou e disse: eu quero receber a oração da cura. E nós oramos por ela. Então nós oramos por ela. Como ela veio até onde nós estávamos ministrando, nós entendemos que ali ela está debaixo da nossa autorização, ela está debaixo da nossa autoridade. E ali é a nossa fé que entra, Deus age pela nossa fé. Então, já que ela veio para a igreja, e já que ela veio, ela respondeu a oração, nós oramos por ela, e a oração foi, ao entender que a palavra de Deus, ela que tem a cura, ela tem a força, ela é tudo que nós precisamos, assim como Lázaro, depois de 4 dias morto, saiu com o poder da palavra de Deus. E aquela mesma palavra que nós estávamos ali com ela, foi a mesma palavra que nós pregamos. Então nós oramos. Ao terminar a oração, nós ignoramos qualquer que seja o sentimento, porque nós entendemos que a palavra de Deus independe de sentimento. E ali já tomamos a iniciativa de tirar aquele corretor de postura. E ali nós tiramos aquele corretor de postura. Se o poder de Deus não tivesse entrado nela, era tirar o corretor de postura e todo mundo ficar envergonhado ali, porque ela não podia fazer nada. Mas nós tiramos o corretor de postura e ali começamos a estimular ela a fazer movimento. E ela começou a fazer movimento. A gente já tem experiência, sabe que é assim que funciona. A gente sabe que quando a pessoa começa a agir pela palavra, fazer qualquer que seja o movimento, ainda que seja um pouquinho limitado, mas é ali que vai desabrochando, porque o poder de Deus entra em operação bem ali. E foi assim que ela começou agindo ali. Daí a pouco ela estava pulando e a glória de Deus tomou aquele lugar. Então esse testemunho que eu estou acabando de contar, você encontra ele em nossas redes sociais. Você pode procurar aí milagre que aconteceu na Igreja Aliança, com o Reino de Deus, a menina que foi curada do corretor de postura, alguma coisa desse tipo, você vai encontrar aí. Porque nós entendemos o seguinte: quando Jesus mandou aqueles funcionários do casamento de Canaã da Galileia, que foi o primeiro milagre de Jesus, se você for olhar, quando Jesus mandou os serventes tirar a água que estava ali na entrada da porta, se você não sabe, aquelas águas, aqueles túneis que estavam ali, era as águas usadas para as pessoas lavarem seus rostos e lavar suas mãos. Então aquela água não era limpa, aquela água era suja. E faltou vinho. E ali Jesus, que precisava despertar a consciência das pessoas e a confiança das pessoas a respeito para o seu ministério, a respeito para quem ele era. Então ele aproveitou ali, e é tido na Bíblia como o primeiro milagre de Jesus. Então quando faltou o vinho, ele disse para o servente: tira a água e leva para aquele que era o responsável e distribuiu o vinho. Então pegaram
encheram os seus copos e levaram até o que a Bíblia chama de mestre-sala, que é o que era responsável de distribuir o vinho. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é que quando aquele homem pegou aquele copo na água, era água e suja. Sabe, pode ter certeza, após ele pegar, se ele tivesse olhado e não agido na palavra, ele ao olhar, ele tinha se tirado da fé. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquela água continuava sendo água e suja. Mas ele pegou, como Jesus disse, e ele foi, e ele andou até onde estava a pessoa responsável em distribuir o vinho. Quando ele chegou lá, que entregou para o mestre-sala, o camarada lá que pegou o vinho olhou para o dono da casa e disse: rapaz, você é uma pessoa inteligente, porque você guardou o melhor vinho para o final da festa. Então, foi essa imagem que o camarada que recebeu o vinho recebeu. Mas veja só, era água e antes era água suja. Aonde está o milagre aqui? Na ação, o poder de Deus não entra em operação até você agir pela fé. E eu sei disso, isso não é só para cura não. Você está vendo aqui uma transformação da água em vinho. É nesse agir que tudo eu posso, tudo você pode, nele que me fortalece, que te fortalece, que nos fortalece. Isso é fé. Fé não é agir aleatoriamente e fé não é esperar que aconteça. Inclusive, eu tenho visto muitas pessoas confundindo a fé com esperança. Todos os dias eu tenho orado por pessoas de que você está curada. Se Deus quiser, ele vai me curar. Não vai lhe curar, já lhe curou. Eu vou esperar. Não tem que esperar, tem que agir. É diferente esperança por fé. Fé é agir, é para agora. Veja, Deus já nos abençoou. Não vai. Deus já levou as suas enfermidades. Não vai levar. Ele já levou. Você precisa acreditar e agir. É aqui que faz a grande diferença. Quando você agir. Eu tenho visto pessoas serem curadas de todas as formas e maneiras. De todos os males. Por quê? Porque o nome de Jesus está acima de todos os males, de todos os nomes que se nomeia. Não existe doença que resista o poder de Deus em ação. O que você precisa é ser instruído pela palavra. E hoje, terça-feira, eu vou estar lá na igreja. Nossos portões estarão abertos a partir das 7 horas da noite. Nós estamos começando esse propósito aqui nessa cidade de fazer você entender a fé e agir pela fé. Repito, quando você entender que a palavra de Deus é confiável e que ela não é só esse conjuntozinho de letras e que não tem nada a ver com regras religiosas, é Deus na terra a partir da sua palavra, esperando alguém crer e agir. Quando você entender, a tua vida vai desabrochar, porque você vai aplicar a palavra de Deus, agir pela fé em todas as demais áreas da sua vida, e quem age pela fé é mais do que vencedor. Sou vencedor eu sou, por isso eu vivo a cantar. Foi o que disse o nosso irmão Cláudio Veiga Júnior, e eu acredito também, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Temos batalha, como todas as pessoas têm batalhas, mas nós em Cristo, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, mas não é só um saber por saber, que a gente vê verdadeiramente agindo Deus por nós. E a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? É por isso que mais uma vez eu quero convidar você a estar conosco hoje às 7 horas da noite, ali na Igreja Aliança com o Reino de Deus. Nós estamos localizados ali no Parque Jardim. Aí você pode dizer assim: seu pastor, mas é muito longe para mim. Eu moro aqui nos bairros de Açailândia. Homem, mulher, é bem pertinho, vale a pena você fazer qualquer esforço para ouvir a palavra de Deus. Seu pastor, mas eu aqui pertinho de mim, tem uma igreja, eu vou aqui. Bom, o que você precisa entender e se conscientizar é que o que você precisa é conhecer a palavra, o espírito da palavra, entender a revelação da palavra para agir pela palavra. Se a igreja que está pertinho de você, ela prega o evangelho, então você vai lá também e você vai aprender. Mas como eu estou aqui para convidar para nós, então eu estou convidando para nós. Não quero que o senhor, pastor. Não é isso? Então, eu sou pastor da Igreja Aliança, então eu respondo pela Igreja Aliança, né?
Então eu convido, vá lá na igreja criança, vá lá, vá ouvir a palavra, vai ficar lá só escutando, né? Nossa, final de semana tinha uma senhora que foi lá porque ouviu o rádio, ouviu a respeito da cura e foi lá, viu, craque Sonoplastia? E eu creio que nós oramos por ela e eu creio que a cura foi efetuada. Então agora é só a pessoa se fortalecer na fé, é só para que alcance, porque o propósito, craque Sonoplastia, você vê toda a Bíblia, a princípio, a fé vem a partir de outro, a partir de terceiro, né? Na verdade, a gente que está na caminhada da fé, a gente sabe que Deus nos abençoou para abençoar pessoas, para tudo que Deus, como está escrito na palavra de Deus, ele mesmo subiu o mesmo que desceu, tudo de novo, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu ao alto, e quando ele chegou ao alto, ele deu dons aos homens, né? Então ele chamou uns para apóstolo, profetas, pastores, evangelistas, aí está bem claro o motivo e a razão, para o crescimento da igreja, né? E a gente precisa entender, como diz a Bíblia, ele deu alguns, não é todos. Então, obviamente, aqueles que ele deu para servir a igreja, não é isso? Então, esses que Deus deu para servir a igreja, Deus dá revelação para eles, porque esses são responsáveis em transferir ou transmitir esse conhecimento, essa revelação, para aqueles que lhe ouvem. Então a pessoa ouve diretamente do céu, através daqueles que Deus chamou. Então, como eu tenho falado, é o nível mais alto da hierarquia, o craque Sonoplastia. É ser apóstolo, rapaz, não é uma coisa pouquinha não. Tanto é que quando você chegar lá no reino dos céus, você vai encontrar o nome de quem? Dos apóstolos, né? Você vai encontrar o nome dos apóstolos. O craque Sonoplastia, eu tenho observado que não é surpresa saber o que o sistema, o mundo, o diabo, ele trabalha 24 horas para desmontar a igreja, né? Ele não quer ver a igreja forte, isso é óbvio, não ser a surpresa. Mas eu fico às vezes surpreso, muitas pessoas ainda não entenderam, não perceberam que a obra de Deus ela é feita por homens, por seres humanos. Por quê? Porque antes de nós estarmos nesse corpo, antes dessa guerra, dessa batalha, Satanás se revelou no seu corpo original, no seu corpo celestial. Então ele se rebelou e ele foi lançado para onde? Ele foi lançado para a terra. Então, a partir do momento que Satanás foi lançado para a terra, e Deus entregou a autoridade para o homem, então no céu ele não podia estar, porque ele já foi expulso de lá. E aqui na terra, Deus delegou a autoridade ao homem, você vê isso lá na pessoa de Adão. Deus entregou a autoridade ao homem. Então, a artimanha dele, o escape dele é enganar o homem, fazer com que o homem não reconheça essa autoridade. E foi o que ele fez com Adão, roubando ou usurpando essa autoridade. Só que Jesus, ele foi o segundo Adão, que corrigiu o erro que Adão cometeu. E quando Jesus corrigiu o erro, o poder retornou ao homem. E aí você vê ali em Hebreus primeiro, aonde a Bíblia fala que no passado Deus falou com os homens a partir de várias maneiras, dentre eles os anjos, porque até então os anjos eram a autoridade. Porque o homem que era a autoridade daqui de baixo do mundo tinha perdido a sua patente, tinha perdido o topo da hierarquia. Como a Bíblia diz, o céu pertence a Deus, mas a terra Deus entregou aos filhos dos homens. Só que quando Jesus ressuscitou, que disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, então agora ide fazer discípulo de todas as nações. E o que é fazer discípulo? Trazer essa boa notícia. Que boa notícia? Que o homem foi devolvido ao seu posto máximo. Aí você vê ali em Hebreus 1, não só em Hebreus 1, mas em várias outras passagens, que o homem foi colocado acima dos anjos. E esse homem que foi colocado acima dos anjos, dentre os anjos está Satanás. Então, por causa disso agora, Satanás não podia matar, não pode matar. Como nós falamos no começo do programa, lá na primeira carta de João, capítulo 3, o verso 8, fala que todos que pecam pertencem ao diabo. Isso é duro, mas está lá na Bíblia. Você precisa ir lá, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo.
Isso não é para provocar ou para humilhar, para você ter consciência. Então, se você peca, se você está no pecado, se você está no erro, você, na hierarquia, você está abaixo do diabo. Então, você se colocou inferior a ele. Então, por isso ele pode matar, fazer o que ele pretende, sem que Deus possa intervir. Por quê? Porque você está desprezando a sua posição de origem. Porém, quando você crê em Cristo, que você o aceita como seu Senhor e Salvador, então o que acontece? Você é restituído à posição de origem, aquela posição que foi colocado lá na pessoa de Adão, esteja por cima, dominar sobre tudo, que ele foi enganado, mas Jesus, ao retomar você agora em Jesus, você está acima dos anjos, porque agora você é uma nova criatura, você é de uma nova espécie. Agora, você é da espécie de Deus. Como toda a Bíblia diz, aqueles que chegam até Cristo, ele, Deus, honrou. Deixa eu até ler aqui, deixa eu encontrar aqui, capítulo 8, verso 30 de Romanos. Deixa eu ver aqui o capítulo 8, verso 30, para que nós possamos estar averiguando direitinho como é que está escrito aqui. Deixa eu até ler o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. Aquilo que ele fala, seus pecados foram perdoados. Essa é a justiça do reino, porque quando você está em Cristo, aplica em você a justiça do reino de Deus. Então você é perdoado. Então, aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Você foi elevado ao mesmo nível de Jesus, e Jesus está no mesmo nível de Deus. É por isso que Hebreus diz que no passado Deus usou de vários meios para chegar até o homem, porque o homem estava caído. E os anjos eram maior do que os homens. Só que dentre os anjos tem Satanás, você tem que colocar isso na sua cabeça. Mas quando você está em Cristo, você agora está acima. E lá em Hebreus diz que você foi colocado à direita do Pai, acima de todos os principados, de todos os nomes que se nomeiam, você foi colocado em um lugar de governo, um lugar de autoridade. E é por causa dessa autoridade, por causa dessa hierarquia, que quem está em Cristo não morrerá. Porque o diabo que matava não pode matar mais. Então, esse mesmo poder é o mesmo poder que cura agora. Porque você tem, se você está em Cristo, você tem a vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque o diabo ele não vai respeitar uma pessoa, as doenças não vão respeitar uma pessoa, porque elas são obedientes e creem na palavra, não vão acreditar porque são obrigados. Porque o poder de Deus em nós é maior do que o poder do mal. É essa consciência, acompanhado de uma fé real, de você testemunhar, ver que não se trata de uma informação apenas, que muda a vida das pessoas. Tem mudado a minha vida. A minha vida, visivelmente, quem me conhecia antes, sabe ver as mudanças. Não só mudança no meu caráter, mas mudanças. Eu era doente, eu era enfermo, eu era oprimido, eu tinha vícios. Hoje eu não tenho esses vícios, não é por causa de uma regra religiosa. É porque aquele desejo, aquela vontade que foi implantado na minha natureza pelo meio que eu vivia, não existe mais. E agora, pelo fato de eu ter contato com uma palavra, a minha natureza, como está escrito também na Bíblia, que Deus nos deu a natureza divina. Então, a natureza divina no homem faz o homem ser forte, faz o homem acreditar na vida, faz o homem vencer as suas fraquezas. Isso é cristianismo. Cristianismo é isso. É crer que o homem venceu a morte. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E Jesus venceu a morte não foi por ele, porque antes ele já era imortal. Ele venceu aqui na terra. Para quê? Para deixar esse poder, essa força, que é o Espírito dele, para você, para mim e para os que creem. E assim chegamos ao final do programa. Amanhã estaremos de volta, né? Às 7 horas da manhã. Conto com a sua
audiência. E graças a Deus por você, graças a Deus pela vida do Cleco da Sonoplastias. E até amanhã, se o senhor assim nos permitir, nós estamos de volta. Então, tchau, povo! Tchau, Cleco da Sonoplastia! Tchau! ZYWeb 488, canal de comunicação 200, Rádio FM Esperança. Rádio FM Esperança. 87,9, Açailândia, Maranhão. 87,9. 87,9. Trazendo mais vida à sua vida.